Mas a galera toda, você tá gravando eu já, né? Pode gravar. E aí galera, beleza? Aqui sou eu de novo, Henrique Ciconello, técnico internacional da Switch. E hoje, dando continuidade ao nosso Switch Responde, né, que ainda estamos aí verificando um nome bom para a série. Para quem já assistiu outro vídeo, sabe que deve entrar lá no Insta, dar sua sugestão para responder a nossa enquete, beleza? Muito bem. No outro vídeo a gente falou sobre finalizador, sobre home care, mas nesse a gente vai entrar num outro aspecto, que nós recebemos também muitas perguntas sobre coloração, sobre mecha, sobre descolorante. Então, hoje, as perguntas selecionadas foram sobre coloração e agora você vai poder saber um pouquinho mais de colorimetria. Vamos lá? Muito bem, antes da gente ler a primeira pergunta no WhatsApp, é importante saber o quê? A colorimetria para muita gente é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, é uma coisa quase impossível de você fazer. Só que na verdade não. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que colorimetria não é difícil. Lógico, existem várias coisas que têm que ser aprendidas, sim, mas nada é tão simples. Tudo que a gente tem que aprender, a gente tem que se dedicar, tem que estudar, tem que ir para cima mesmo de curso, de workshop, livros, vídeos no YouTube, como agora, e para poder aprender as coisas direitinho, certo? Então, o básico da colorimetria, para quem quer aprender colorimetria, é fazer um curso básico, onde você vai aprender lá as bases da coloração, vai aprender como funciona a coloração, por que tem amônia, por que não tem, para que serve o OX e tal, então tem várias coisas muito interessantes para você aprender. Mas hoje, no nosso caso, a gente vai já pular essa parte de conteúdo básico, mas se você quiser um vídeo de conteúdo básico, já deixa o seu comentário aqui embaixo, fala, olha, eu quero um curso de coloração, eu quero uma introdução à colorimetria, comenta aí, que aí se tiver bastante gente comentando, a gente faz um vídeo desse mais pra frente, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta hoje que nós temos de colorimetria que veio pelo WhatsApp, vamos ver aqui, é a pergunta do Rogério. O Rogério me perguntou o seguinte, ele falou assim, cara, eu fui fazer uma coloração ruiva, uma vez com uma loira também na altura do 8, e o que aconteceu? A raiz ficou mais clara do que o resto. Então, por que acontece isso? Por que a raiz acaba ficando mais clara do que o resto do cabelo? Muito simples, aí a gente tem alguns fatores muito interessantes em relação a isso. O primeiro caso que a gente vai pensar é, a cliente já veio com o cabelo com coloração. Quando a cliente já tem um cabelo colorido e você vai refazer a raiz, ou é uma cliente que vem a primeira vez, ela já tem coloração e você vai refazer a raiz, você tem que fazer um diagnóstico de cor perfeito. Claro, o diagnóstico de saúde ele tem que ser feito antes. Aliás, uma dica para vocês, já viram aquele teste do copinho com água? Não funciona. Ele não é seguro, por quê? Depende da tensão da água, depende de como você coloca o cabelo dentro do copo d'água, enfim, várias coisas que também a gente pode falar sobre isso mais pra frente, beleza? Mas voltando ao nosso assunto, depois do diagnóstico de saúde, do couro cabeludo, do fio de cabelo, a gente sempre tem que fazer um diagnóstico de cor. E como que a gente faz um diagnóstico de cor? Tem que treinar os olhos. Você tem que treinar os seus olhos para poder identificar a cor. Ah, Henrique, como que eu treino meus olhos para identificar a cor? Simples. Pegue o cabelo dos seus clientes, ou de amigas, de modelos, das funcionárias que trabalham com você, das pessoas que estão ao seu redor. Pegue uma tabela de cor e comece a comparar o cabelo com a tabela de cor. Se você, por exemplo, tiver a tabela de cor da Switch, que eu espero que sim, você vai conseguir ver aí certinho a cor, porque a nossa tabela tem, por exemplo, a cor super fiel. A coloração tem a cor fiel da tabela, então não tem erro. Então se você treinar, por exemplo, você observa um cabelo e fala assim, eu acho que esse cabelo é um 831, e aí você vai lá, olha junto com a tabela, compara e fala, pô, é igual, não, é mais escuro, não, é mais claro. Então esse exercício você pode fazer diariamente, certo? Para poder aprender a enxergar a cor, isso é muito importante. Então nesse nosso primeiro exemplo, nesse nosso primeiro caso, a gente vê aí uma cliente que já veio com o cabelo colorido. Na hora de fazer o diagnóstico, talvez o diagnóstico tenha sido errado e você acabou aplicando uma coloração mais clara. Ou, por exemplo, a cliente fala para você assim, olha, eu vim de outra cidade, vim de outro salão, tal, não importa, eu preciso refazer a minha cor e o meu cabeleireiro sempre passa 7.1. Ele passa 7.1, mas às vezes a cor do cabelo não está realmente no 7.1. Às vezes a cor do cabelo está entre o 6 e o 7, porque de repente ele usou uma OX abaixo do volume necessário para aquele cabelo. Então, você repete a mesma cor, porém você coloca a OX certa de acordo com a raiz do cabelo e você tem um efeito de raiz mais clara. Tá? Então, esses são casos onde você erra o diagnóstico,
onde você aplica uma OX diferente da que foi utilizada anteriormente, e aí o cabelo fica mais claro. Porém, tem um caso que é o mais comum, o que mais acontece, o que mais chega até mim, quando você, por exemplo, vai fazer um ruivo, vai fazer uma coloração loira num cabelo virgem, que não tem aplicação de coloração nenhuma, e aí sim acontece da raiz ficar mais clara, e aí tem uma explicação para isso. É muito simples. Primeiro, para a gente fazer uma coloração, uma aplicação certa, a gente tem que fazer um diagnóstico correto de cor. Então, o diagnóstico correto de cor é você saber qual é a cor que esse cabelo natural tem, aonde você quer chegar naquele cabelo. Então, por exemplo, se eu tenho um cabelo na altura do 5, na altura do 4, vamos falar na altura do 4. Tenho cabelo na altura do 4, e aí a cliente quer ficar na altura do 7, ela quer lá um 7,32, ela quer um 7,1, 7,3, 7,31. E aí você vai precisar fazer esse diagnóstico, ver qual é a cor que a cliente deseja, e aí sim fazer a mistura e aplicar. Qual é o segredo aí? Nós sabemos que a OX, o peróxido de hidrogênio, ele tem de 10 a 40 volumes, sendo que 10 volumes eu mantenho a cor do cabelo natural ou eu escureço, 20 volumes eu clareio até 2 tons, 30 até 3 e 40 até 4 tons. Então, se eu tenho uma cliente que está com a altura de tom dela, do cabelo natural, em 4, e eu quero chegar em 7, eu preciso clarear 3 tons. Então, eu posso usar o X de 30 ou de 40, para poder alcançar o 7. Mas tem um detalhe, por exemplo, se essa cliente vai ter um cabelo virgem, tem um cabelo comprido e você vai fazer a aplicação de coloração, o que você tem que fazer? Como você vai aplicar da maneira correta a coloração para que você não fique com a raiz mais clara? Primeiro, você vai preparar a mistura, você vai aplicar deixando mais ou menos uns 4 dedos da raiz distante e vai aplicar no resto do comprimento até as pontas. Aplica, vai deixar uma média de 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos. E aí, então, você prepara uma nova mistura de coloração e aí sim você aplica na raiz. E aí você passa a contar o tempo. Por que esse processo? Por que é necessário fazer a aplicação dessa forma? Por que eu não posso passar coloração em tudo e falar, vai ficar bonito? Porque a temperatura do couro cabeludo, do cabelo que está próximo ao couro, é maior do que o que está no comprimento e pontas. Então eu tenho um clareamento muito mais rápido próximo à raiz do que no comprimento e pontas. E esse é um erro muito comum, por exemplo, quando vai se fazer um ruivo ou um loiro com coloração. O profissional passa em tudo de uma vez e aí ele tem um resultado do que? De raiz mais clara. Ah, Henrique, mas já aconteceu. E agora, o que eu tenho que fazer? A raiz já ficou mais clara. O que eu tenho que fazer nesse caso? Você vai pegar uma coloração, um tom mais escuro e vai aplicar novamente na raiz, para você escurecer a raiz. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado para você não errar na cor, ver qual é a cor que você tem de resultado e colocar uma cor que vá manter ainda a mesma tonalidade, e aí sim você vai trabalhar com uma base um pouquinho mais escura para corrigir. Dos males é o menor, porque se eu consigo escurecer um cabelo com coloração, dá para consertar. Agora, quando a raiz fica mais escura, porque eu erro na hora de coloração, eu erro na hora da OX, para clarear esse cabelo de novo, só com descoloração, e aí fica muito mais complicado. Beleza? Vamos à nossa segunda pergunta aqui no WhatsApp. A pergunta agora é do, vamos ver aqui, Antônio. Temos pergunta do Antônio. Na verdade, foi uma pergunta meio que já foi respondida, que é a questão de como que eu clareio um cabelo com coloração, um cabelo que já está colorido, como que eu faço para clarear esse cabelo. Vamos lá. O que acontece? Aí a gente tem duas ideias que podem ser trabalhadas. Primeiro, o cabelo está saudável, é um cabelo que a cliente sempre faz tratamento e tudo, então eu posso fazer uma descoloração nesse cabelo para tirar a cor antiga e pôr a cor nova que eu desejo. Aí vai entrar em vários aspectos onde você tem que avaliar a saúde do cabelo, avaliar a cor que a cliente deseja chegar e aí sim trabalhar com a coloração ou com a famosa shampuzada. Shampuzada você vai misturar pó descolorante, OX, shampoo para poder fazer uma decapagem, né? Tirar o excesso de coloração sem usar o descolorante em si. Ela está usando também, então acaba aqui sendo um pouco menos agressivo, porém um pouco mais lento também. Existe uma outra tática. Por exemplo, a cliente está com o cabelo danificado, a cliente não quer usar descolorante, mas ela quer sair daquele 3.0 que ela passa há 300 anos e quer chegar lá num 5, quer chegar num 6. Como é que eu vou fazer? Você pode fazer um esquema, criar um cronograma de cor. Tá? Gradativamente, você vai aplicando cores mais claras no cabelo. É um negócio, vamos supor,
a longo prazo, tá? Dependendo do comprimento da cliente, pode demorar alguns anos para ela poder chegar nessa cor e vai, obviamente vai cortando as partes mais escuras, mas por exemplo, vamos pensar assim, é só usar um pouquinho de estratégia. Vamos pensar que a sua cliente tem um cabelo na base 3, certo? Então ela quer chegar no 5. Então o que eu vou trabalhar? Na próxima aplicação, eu vou pegar o 3, vou usar, por exemplo, 50 gramas de 3.0 e eu vou adicionar 10 gramas de 4.0. Numa próxima aplicação, eu diminuo a quantidade de 3 para 40 gramas e aumento a quantidade de 4 para 20 gramas, sempre pensando em um tubo, tá? Que é mais fácil a gente pensar. E aí, é interessante também você, por exemplo, fazer 2 aplicações da mesma mistura. E aos poucos você vai diminuindo. Então você tem uma base mais escura, uma base mais clara e você vai equilibrando elas até chegar num ponto onde está meio a meio. Né? Isso, aplicação após aplicação. E depois você começa a inverter, onde vai ficar o 4 em maior parte e o 3 em menor parte. Quando você chegar no 4 puro, que está aplicando só 4, vamos supor, vai dar mais ou menos uns 6, 7 meses, 8, dependendo de quanto a sua cliente vai reaplicando e refazendo a raiz. Você começa a pegar o 4 e misturar com 5 na mesma proporção, 50 e 10. E depois você vai modificando, vai baixando o 4.0 de 50 para 40, para 30, para 20 e vai aumentando o 5.0, de 10 para 20, para 30, para 40. Simples assim. Aí vai passar mais aí uns 6, 7 meses, você vai chegar no 5.0 de novo. E aí, se a cliente quer chegar no 6, você vai pegar o 6 e vai começar o mesmo processo. 10 gramas, 20, 30 e assim consecutivamente até você conseguir clarear o cabelo. Ah, Henrique, mas demora, hein? Vai demorar 2 anos para a cliente poder sair do preto, sair de um castanho escuro. Sim, demora. E esse ao mesmo tempo você vai cortando o cabelo. O cabelo não vai ficar com mancha, ele vai ficar gradativamente. E lembrando que a parte de baixo sempre vai desbotando, né? Porque a cliente vai fazendo escova, vai passar prancha, etc. Então você vai sempre fazendo só na raiz. Também é uma tática de você clarear. Então, para cliente que não quer descolorir, profissional que não quer descolorir, para um cabelo que não pode ser descolorido por algum motivo, tem essa forma de você ir mudando a cor aos pouquinhos, também é bem interessante, tá? Porque a gente sabe que uma regra muito básica da coloração é: coloração não clareia coloração. Então, se eu já passei uma coloração mais escura, não adianta eu passar uma coloração mais clara em cima, usar um OX mais forte, de 40, de 30, que vai clarear, não, infelizmente não vai clarear. Beleza? Galera, essas foram as perguntas de hoje e para o próximo vídeo nós vamos falar sobre bioplastia capilar, certo? Então, já deixa a sua pergunta, entra nos comentários, faça a pergunta que você tiver de alisamento e de bioplastia capilar principalmente, porque nós queremos que você faça as suas perguntas também, queremos responder a sua pergunta também. Então já se prepara, já deixa tudo aí, que no próximo vídeo sobre bioplastia eu vou responder a sua pergunta, beleza? Galera, valeu, brigadão aí pela audiência de hoje, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar o vídeo, porque a informação sempre é importante, tá? A gente pode compartilhar informação grátis para todo mundo, não paga nada por isso, beleza? Galera, valeu, é isso aí, falou, um abraço a todos, fui!